Boa noite, boa tarde. Aí é boa tarde, não é? Aqui é boa tarde, Marco. É um prazer partilhar este espaço contigo. Há pouco tempo estivemos juntos, não é? Com os nossos companheiros. É verdade. E hoje vamos estar novamente então a falar sobre os sentimentos e os seus efeitos. E sobre família e relacionamento. Que é sempre um tema interessante, não é? É sempre um tema que desperta curiosidade e que suscita interesse. É verdade, Marco. Eu fico muito feliz de estar aqui com você e queria dizer que saúdo primeiro essa sua iniciativa de fazer palestras online, citando para que quem queira colaborar faça uma doação lá no projeto. Eu mesmo fiz hoje, agorinha. Que bom! Um projeto de Moçambique, porque eu tenho um carinho especial pela África, eu sei que você também tem. Está aqui atrás de mim o quadro, né, no Brasil, temos todos, de alguma maneira, ancestrais ligados à África. E eles estão aqui, né, presentes com a gente. E você falou também dessa conversa que tivemos no final de semana, éramos 5. Eu sou ainda bem pouco experiente aqui nas lives, né? E ali foi muito interessante, mas fico feliz daqui a gente ter um pouquinho mais de tempo para aprofundar a nossa raciocínio, né? As nossas trocas. Claro. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado, Reinaldo, também pela tua disponibilidade. Bom, vamos falar então de sentimentos, não é? Sentimentos primários, secundários. Vamos começar, se calhar, pelos sentimentos secundários, não é? Que talvez... Eu fiquei pensando numa coisa aqui, né, Marco? Eu queria até dar um passo atrás. Eu acho que até para falar um pouco da minha relação, porque vamos falar de sentimentos sobre uma perspectiva do nosso mestre Bert Hellinger, né? Exatamente. Reveladores, mas eu queria, também como a gente aprendeu com ele, no meu caso, pelo menos, dar um passo assim atrás e honrar outras linhas que também vêm aprofundando esse olhar sobre o sentimento, né? Pelo menos no meu caso, eu estou muito envolvido com as constelações, mas eu, há muitos anos atrás, fiz psicanálise como cliente, depois fiz terapia junguiana, fiz terapia haitiana e hoje estou muito envolvido com as constelações. Agora, e aí, esse olhar que vamos dizer aqui dos sentimentos a partir do Hellinger, para mim é importante também fazer esse panorama, primeiro dizendo do lugar que eu tento falar aqui, né? O Hellinger sempre se colocou no lugar de muita humildade, no lugar de que, olha, estou falando aqui o que me vem no sentido de colaborar com esse debate, né? Eu me lembro que ele sempre faz essa pontuação de que quem é a mãe, né? A mãe é uma pessoa normal, uma pessoa com acertos e erros. Então, quando você me convida para fazer uma palestra, eu queria deixar claro isso também, né? De que estamos aqui trocando e tentando falar sobre um tema tão abrangente a partir do meu olhar e trocando e tentando colaborar aí com esse debate, né? Então, assim, quando o Freud falou lá descobriu o subconsciente como uma fonte para a gente analisar os sentimentos, aí veio o Reich e trouxe a questão do corpo, né? O olhar para o corpo do paciente, dando um passo além, ampliando um pouco essa perspectiva. O Jung já trouxe essa noção do inconsciente coletivo, esse lugar que ampliou também a análise dos sentimentos para algo que Freud ainda não tinha visto. E o Hellinger, na minha opinião, que está no mesmo patamar desses grandes nomes, trouxe a importância desse inconsciente familiar, né, que está presente na vida de nós todos. E mais do que
como um ponto que pode trazer a saúde ou a doença, mais do que como um ponto que pode ser um elo de uma corrente que a gente é só uma ponta da flecha, como a expressão que você usa, o Heringer começou a apontar de como a gente, ao identificar que a gente é parte dessa corrente, a gente pode olhar para trás, dizer sim àquelas pessoas que, de alguma maneira, estão emaranhadas conosco, nós com elas, e com isso a gente pode se liberar, né? Essa é só uma introdução que eu queria fazer antes da gente enfrentar esse tema dos sentimentos, né? E, de fato, na nossa conversa, eu tenho uma experiência com mediação de conflitos. Então, eu gostaria de também trazer essa discussão, que em tese é uma discussão teórica, né? Sentimentos primários, secundários, sentimentos adotados, metasentimentos, que foi a contribuição importante do Hellinger, dentro desse contexto de conflitos, porque aí a gente traz casos concretos e eu acho que pode ser mais fácil para a gente tentar fazer um recorte que nos permita colaborar com essa discussão, né? Então, na nossa live de fim de semana, a gente estava falando, eu especificamente estava falando dessa coisa dos conflitos amorosos de um matrimônio, né? Uma relação entre, casados ou não, uma relação entre duas pessoas. E ali, normalmente, se inicia através do amor, mas muitas vezes acontece que se chega num conflito, numa questão de uma discordância, né? E o que vem normalmente nessa hora com muita força, às vezes com um vigor enorme, é a raiva, né? Raiva é um sentimento que, para nós que estamos atentos ao conflito, é um sentimento importante e que deve ser encarado de frente, mas que a gente também entenda que a gente pode reagir à nossa indignação de várias maneiras, algumas mais construtivas, outras mais destrutivas. Então, numa briga entre um casal, de uma maneira geral, eu citei lá o exemplo, né? Um casamento onde uma das partes resolve terminar, se afasta, aquela parte que não queria terminar, sente muita raiva e começa a fazer até atitudes um pouco irracionais, de maneira que a outra parte também fique com raiva, e aí se estabelece algo muito destrutivo. Essa raiva, né, dentro dessa perspectiva da abordagem hellingeriana, do Hellinger, né, das constelações, a meu ver, é um bom exemplo para a gente começar a ilustrar o sentimento secundário, né? O sentimento secundário, o Hellinger traz ele muito no campo das constelações, né? Ele explica para nós, como consteladores, ficarmos atentos na hora que um paciente, um cliente, ali no campo da constelação, ele está fazendo uma atitude dramática, muitas vezes muito barulhenta, frequentemente de olhos fechados, uma indignação, ele aponta, olha, tipicamente esse é um sentimento secundário. E aí ele nos ensina o que fazer diante disso. Bom, o sentimento secundário, para onde o amor dessa pessoa olha? É uma pergunta que ele nos faz. Nós aqui não estamos falando da constelação, nós estamos falando de uma abordagem que pode acontecer no dia a dia da gente. Eu acho que é mais isso que essa live se propõe, né? É verdade, sim. Então, o que ele mostra lá é que esse sentimento secundário ele está vinculado normalmente a uma experiência na infância. É verdade. Muitas vezes, a algo que aconteceu lá atrás, na criança, e que a gente, agora adulto, vive, né, uma decepção, vive uma indignação, e sem perceber o que brota é essa raiva. Então, ele sugere para a gente, e eu, como mediador, sempre sugiro isso nas minhas mediações, e sugiro isso para as pessoas com as quais eu atendo também. Olha só, dê um passo atrás e tente identificar aonde existe um amor por trás desse sentimento da raiva.
e muitas vezes esse amor tem a ver com uma tristeza. Essa é a vantagem da live, né? Quando acontece tudo, eu vou lá desligar ou continuo aqui? Você que tem mais experiência com isso. Pode desligar, faz parte. Espera um minutinho, vou não. Faz parte do processo. Vamos, enquanto aguardamos. Ao improviso, vamos lá. Já sabemos e é bom porque assim torna o processo mais real. Não tem nada aqui planejado, né, Marco? E aí também você contribua e me interrompa na hora que você também, eu acho que o importante é uma troca, né? Mas só para fechar então o raciocínio, quando a gente se percebe, porque isso tem a ver também conosco, né? Eu estou com muita raiva de um irmão que me disse umas coisas que são totalmente descabidas. Ou, né, voltando para essa relação conjugal, né? Recebo uma acusação que me parece inadequada e, sem perceber, já estou na raiva. Antes de reagir, a boa prática desse olhar amplo que as constelações promovem, ela pede para a gente respirar fundo, né? Se conectar com essa raiva, dar um passo atrás e tentar identificar o que está por trás desse sentimento secundário. No dia a dia, numa briga matrimonial, pode ser simplesmente você perceber a raiva de um ataque e você dizer, olha só, eu não quero falar sobre isso agora. Eu acolho o que você me diz, eu ouço o que você me diz, mas eu prefiro, nesse momento, não conversar. Vamos dar um tempinho, eu vou te responder, né? Para que a gente possa também ter esse lugar de dar um passo atrás. Porque quando a gente olha para trás, a gente pode perceber aí sim, né? Por que eu fiquei com raiva? E nessa perspectiva, eu estou sempre olhando para mim mesmo. Eu não estou querendo mudar o outro, não estou querendo acusar a minha companheira de ter me dito isso, né, de maneira injusta, porque ela fez o que ela deu conta. Cabe a mim, se eu percebo que eu estou num sentimento raivoso, já estou aqui reagindo a ela, né, na mesma moeda, eu dar esse passo atrás e buscar me conectar com o que tem atrás disso, que seria o sentimento primário. É verdade. É uma introdução fantástica que tu fizeste, Reinaldo, porque o enquadramento é perfeito. E esses sentimentos secundários, não é, que nós por vezes assumimos, como a raiva e outro tipo de sentimentos secundários, eles manifestam-se em muitas áreas da nossa vida, não é? Sendo com frequência, eu diria quase sempre provenientes de uma ferida da infância, não é? É muito comum, não será a melhor palavra, mas é frequente que eles se manifestem em várias áreas da nossa vida quando nós, de alguma forma, de certa forma inconsciente, não é? Tomamos as situações pelas quais passamos e, de alguma forma, há uma ligação inconsciente a essa ferida da nossa infância, não é? E é isso que nos depois faz sair, que faz sobressair um sentimento como a raiva. E é claro que ter a noção, ter essa presença de dar um passo atrás e não reagir quando alguém tem uma atitude connosco da qual nós não gostamos, é o primeiro passo, é o passo fundamental para que nós possamos transformar esse sentimento secundário, não é, em algo que nos permita passar à ação, que nos permita agir de uma forma construtiva, né? E passar de um sentimento secundário então para um sentimento primário, que é o sentimento que nos permite progredir e evoluir. Qual é o risco, ou qual é o prejuízo de não o fazer? O prejuízo de não o fazer é que nós ficamos estagnados, não é? Porque se eu digo eu tenho um conflito com um irmão ou com alguém da família ou com o meu companheiro ou a minha companheira e eu perpetuo esse conflito, não é? A pessoa diz-me, eu estou com raiva
estou com raiva de ti ou raiva desta situação, e eu digo, agora que tu falaste isso, eu também estou com raiva. E a outra pessoa fala, agora que tu falaste isso, eu fico ainda com um pouco mais de raiva, quer dizer, não sai daqui deste ciclo, não é? Deste padrão. Então esse passo atrás, ele é fundamental, é também um dos princípios da comunicação não violenta, não é? De dar esse passo atrás e de decidir, ter essa noção, ter essa presença de espírito de decidir, não, vamos deixar este assunto para depois, eu não vou responder agora, eu vou refletir, eu vou te dar uma resposta mais tarde. Esse é um princípio muito, muito, muito bom, muito construtivo e que permite, sobretudo porque nós sabemos também da nossa vida cotidiana, que por vezes estamos aborrecidos com alguma coisa que aconteceu durante o dia ou temos uma série de preocupações naquele momento, às vezes até nem estamos disponíveis, não estamos totalmente presentes naquele momento e reagir da mesma forma na mesma moeda, não é? É o mais fácil, não é? É o que salta mais rápido. Então, darmos-nos esse tempo, esse respeito connosco e com o outro, não é? De dizer, vamos falar com isto um pouco mais, vamos falar sobre isto amanhã, ou vamos falar sobre isto noutra altura, eu ouço, vou refletir e falaremos depois. Isso é logo, naturalmente, o primeiro passo para nós conseguirmos ressignificar a situação e passar para algo, para uma situação em que podemos levar o processo a um bom porto, a uma solução que seja boa, possa não ser consensual, possa não ser unânime, mas uma solução com que todos possam viver. E, Marco, eu vejo sempre o conflito como uma fonte de aprendizagem. Então, vamos imaginar que ainda que eu estou ali me achando inocente e a minha companheira me acusa de algo que lhe trouxe uma enorme ferida, né? Ainda que ela esteja também no sentimento secundário dela, não me importa, né? Cabe a mim entender o que eu posso fazer para construir a paz, né? Então, em primeiro lugar, é eu me dar conta de que esse passo atrás e ouvir de verdade o que ela está me acusando, ainda que possa ter uma parte de exagero, certamente tem alguma coisa que eu também deva ter feito, né? Porque nada é separado, né? A gente tudo é uma coisa só, né? Se a gente está com essa pessoa e ela se feriu dessa maneira, provavelmente alguma coisa eu também feri e essa acusação dela pode ser importante para mim. Então eu dou um passo atrás. Primeiro ponto é perceber, me conectar com a raiva dela e principalmente com a minha raiva. A vontade de eu também partir para cima. Reagir. É a expressão que nós temos no Brasil. Aí, quando eu percebo a minha raiva, quer dizer, como eu julguei ela. As pessoas falam assim, a mediação tem que ter um não julgamento. A questão não é que não ter julgamento. A gente tem julgamento de maneira inconsciente. A pessoa me acusa de algo que eu acho que é injusto, eu já julguei que ela não tem razão de fazer isso. Pois é. Mas o não julgamento passa por eu me perceber que eu estou fazendo o julgamento dela, que ela está sendo injusta comigo. Eu respiro fundo e dou esse passo atrás. Não é de não julgar, é de entrar em contato com o meu julgamento e pensar, pera lá, como eu vou agir de maneira adulta em relação a isso. Porque normalmente esse momento da raiva é um momento que a gente, quando também quer reagir na raiva, a gente, como eu falei, está no nosso momento infantil. Né? Provavelmente, quando a gente sente raiva, esse sentimento secundário, e aí, para mim, a maravilha das informações que o Hellinger trouxe, porque ele traz um conceito que é de uma aplicação prática muito simples. Então, ele fala, olha, você tem se percebe nessa raiva, então dá esse passo atrás. E aí, qual é, na infância, tradicionalmente, um sentimento, não é sempre, mas com muita frequência, na hora que uma companheira vem me
de dizer que eu não estou fazendo algo que ela gostaria, que eu não estou dando atenção para ela, ou que eu estou ferindo ela, é possível que eu ali esteja me conectando a quê? Me conectando a uma situação que minha mãe disse para mim lá atrás, com muita frequência, né? E muitas vezes a raiva que eu tenho dessa acusação e dessa companheira pode ter a ver com também uma raiva que eu senti lá atrás. O Hellinger aprofundou muito essa coisa de que a grande maioria das experiências infantis tem aquela situação do movimento interrompido, onde, num certo momento da minha infância mais tenra, por algum motivo, surgiu um novo irmão na família, minha mãe adoeceu, por alguma coisa, né, relevante, eu não tive aquele acolhimento da minha mãe que eu gostaria. Então, aquela atenção, né? Então, assim, aí a gente já entra no segundo conceito dele. Qual seria o sentimento primário? Eu dou um passo atrás na raiva, me conecto. A minha raiva, me conecto também com a minha tristeza. Primeiro, a tristeza de que a minha companheira, essa mulher que eu escolhi para estar aqui do meu lado, mãe do meu filho, ou não tenho filho, mas que ela está me fazendo uma acusação que não me parece justa. Mas eu tenho que ir além, porque se isso também me dá muita raiva, provavelmente eu tenho que me conectar. O sentimento da tristeza, ele pode, de fato, gerar uma ação quando eu percebo que essa minha raiva, né, com a minha esposa, ele pode estar conectado a uma tristeza desse abandono com a minha mãe, e aí é importante eu entrar em contato com essa tristeza. E esse é o sentimento primário, um exemplo de sentimento primário, o Hellinger sempre enfatiza nas suas falas, enfatizava, né? Mas ele está presente com a gente até hoje, que é a partir de onde a gente, de fato, pode tomar ação em direção ao futuro. Porque, veja, enquanto eu estou com a raiva, eu estou apontando o dedo para o outro. Eu estou apontando o dedo para a minha mulher, que está sendo injusta comigo. Às vezes, indiretamente, eu estou ali apontando o dedo para aquela mulher que, quando eu fui criança, não fez aquilo que eu esperava dela. Né? Não esteve de acordo com a minha expectativa, não é? Com a minha expectativa. Isso. E muito entre nós aqui, esse é um trabalho para a vida toda. Nós todos, né, temos que estar muito atentos. Você falou que esses sentimentos secundários, essas brigas, elas podem acontecer no ambiente de trabalho, quando o meu chefe também me faz uma acusação injusta e eu, sem perceber, tenho uma reação impulsiva de raiva para dizer para ele. O movimento é o mesmo. É o mesmo. Eu percebo a injustiça, eu me conecto com a minha raiva, mas eu dou esse passo atrás, vejo o que tem atrás dessa raiva, talvez uma tristeza de que esse chefe não consegue olhar para mim e me ver, assim como muitas vezes o meu pai não conseguiu olhar para mim. E aí, de acordo, em contato com esse sentimento primário da tristeza, aí eu posso me conectar com o meu eu adulto. E aí eu posso decidir, vem cá, eu quero continuar nessa empresa sendo injustiçado ou eu quero conversar com ele para mostrar para o meu chefe que não está sendo isso que ele está dizendo. Mas não posso fazer isso com raiva. Se eu fizer com raiva, eu estou lá na criança. Então, agora, da mesma maneira com a minha companheira. Se eu entro em contato com a minha tristeza, a tristeza lá da minha infância, da minha companheira, assim como da minha mãe, de repente não estão conseguindo olhar para mim e ver também as minhas necessidades. Dando esse passo atrás, né, respirando, eu olho para essa companheira. E aí eu decido, bom, eu quero fazer um diálogo com ela, um diálogo onde eu quero saber o que eu feri a ela. Importante a gente, às vezes, até começar esse diálogo, ouvindo exatamente onde eu machuquei ela, mas deixando claro que eu também tenho as minhas necessidades, como você mesmo falou da comunicação não violenta. Importante eu também estar conectado, né? E nós homens, é importante estarmos conectados com as necessidades da nossa companheira, onde nós estamos ferindo ela, é importantíssimo. Mas também
estarmos conectados com as nossas necessidades e com as Claro. feridas que, às vezes, as nossas companheiras estão cometendo com a gente e nem percebem. Claro. Então, a partir dessa análise, a partir desse sentimento primário, que é um sentimento difícil, né? Porque a tristeza é um sentimento que leva a gente para um lugar de perda. A gente, às vezes, a gente pode chegar à conclusão que, né, essa nossa companheira não vai ter condição de entender essa nossa necessidade. E, eventualmente, a gente pode, a partir da impossibilidade desse diálogo, talvez essa relação já não faça mais sentido, Pois ou é. não, há espaço para esse diálogo. Mas perceba, isso aqui para mim é fantástico na abordagem das constelações, né? Através de três conceitos, né? O sentimento primário, secundário e o amor interrompido da mãe, a gente consegue trazer isso para uma prática que eu, como mediador, eu posso ajudar as partes a enxergar, mas eu posso resolver utilizar isso nos meus conflitos do cotidiano. Do cotidiano, os nossos próprios, né? E nós estamos falando só de dois. Exatamente. Né? Só do primário e do Do secundário. secundário, exatamente. Mas, enfim, eu acho isso de uma riqueza. A gente poderia falar aqui o dia inteiro só sobre isso, sem nem avançar sobre os outros. Mas eu queria te passar a palavra para a gente fazer um bate-bola aí. É isso. No fundo, reforçar o que tu acabaste de falar, não é? Não que necessite de reforço, mas tocaste em pontos super importantes e, sobretudo, na questão da nossa criança interior, não é? Das nossas feridas da infância, porque essas feridas da infância, elas manifestam-se ao longo da nossa vida em todos os aspectos do nosso cotidiano. E se nós temos com estes conceitos fantásticos que Bert Hellinger nos trouxe, se nós conseguimos dar esse passo atrás e ter essa percepção, ter essa tomada, no fundo, partir para essa tomada de consciência, né? Isso permite-nos agir de uma forma diferente, permite-nos ter uma postura diferente, uma postura que seja mais conciliadora, não é? Que seja de promover essa cultura de paz entre homens e mulheres, e não só, em todos os relacionamentos, em todas as relações de casal, profissional, com família, com filhos, enfim. E um aspecto muito importante que tu falaste e que eu gosto muito de realçar e que com frequência eu comento é o sermos capazes de ouvir outros, termos uma escuta ativa, estarmos presentes, mas também sermos capazes de falar das nossas necessidades. Não só ouvir as necessidades do outro, mas ouvir as nossas, porque por vezes a outra pessoa que está à nossa frente, ou a situação com que nos deparamos, as pessoas com que nos deparamos nessas situações, essas pessoas não têm noção, muitas vezes não têm consciência, não têm noção das nossas necessidades. E nós, a partir desse lugar de adulto, sermos capazes de uma forma, como dizer, assertiva, de uma forma assertiva, expor as nossas necessidades, sem exigir nada, apenas dizendo a minha necessidade é esta, né? Eu ouvi a tua parte, agora a minha necessidade é esta. Esse é um passo muito importante para no fundo, passarmos para aquela ação, para passarmos para aquela atitude, aquela postura que nos permite ter algum tipo de resultado, não é? Para não ficarmos permanentemente presos ao sentimento secundário que, no fundo, nos mantém estagnados, cristalizados. E uma forma, muitas vezes, de fazer isso é dizer assim, olha, aquela atitude que tiveste comigo causou-me dor, causou-me raiva, causou-me tristeza, e eu sinto isto há muito tempo e agora quero ressignificar este sentimento e quero fazer algo com isto. Quero dar um passo além desta situação. Já que com frequência em constelação, e essa é uma das grandes bênçãos que a constelação nos traz, é, por exemplo, quando um filho carrega algo por um pai, não é? Isso é frequente ver em processo de constelação, dizer, meu querido pai, querida mãe, eu carrego este sentimento há demasiado tempo e agora eu vou deixar convosco aquilo que é vosso e vou seguir com aquilo que me diz respeito e vou levar a minha vida
para a frente com aquilo que me diz respeito. Então esta é uma forma, ao invés de acusar o pai, não é? Como tu falaste muito bem, acusar o pai e a mãe, apontar o dedo, não é? Dizer, vocês não me deram a atenção que eu precisava ou porque eu queria e tal, e que isso não nos leva a lugar nenhum. E com frequência nas relações, porque nós, naturalmente, mesmo tendo consciência disto, por vezes escorregamos, não é? Porque às vezes, não, com frequência, não é possível estar todo o tempo com esta presença, não é? Presença de espírito, estar todo o tempo presente, mas qual é o benefício, a grande vantagem de ter consciência disto e de tomar conta disto? É que nós, quando escorregamos, rapidamente retomamos o nosso centro, não é? Conseguimos rapidamente retomar o nosso centro. E se calhar se no passado um conflito podia durar horas, dias, semanas, meses, hoje, presentemente, com esta consciência e cada vez mais conseguindo passar esta mensagem, nós podemos retomar, não é? Regressar a um ambiente de mais paz, de mais uma cultura de maior, uma cultura de paz, passando por este processo muito mais rapidamente. Né? E com frequência, por exemplo, os homens, quando falamos de uma relação de casal, se for um casal heterossexual ou não importa, mas quando sendo um homem, quando a nossa companheira nos diz algo ou nos diz como fazer algo, com frequência isso vai nos soar como a voz da nossa mãe quando nos dizia para fazer algo, não é? Ou a voz do nosso pai quando nos dizia para fazer algo. E se nós temos alguma reserva ainda com os nossos pais, naturalmente que isso vai, então, ser um gatilho, não é? Para se calhar, algo até que temos vontade de fazer, mas como não queremos atender àquilo que foi o pedido do nosso pai ou da nossa mãe, vamos recusar aquela sugestão, não é? Ou aquela recomendação. E isso são dinâmicas que surgem nas relações e que estão muito associadas aos sentimentos secundários, não é? Então o passo Marco, é esse. Eu, assim, né, a gente vê a importância de tentar transformar essa relação de acusação com os pais para ressignificar isso, né? Então, é o que você estava falando. A gente, né, começa com a acusação, se percebe acusando, e o primeiro passo é a gente, a partir do contato com esse sentimento primário, da tristeza, a gente olha para eles de uma nova forma. Né? Normalmente, o primeiro passo, depois de entrar em contato com essa tristeza, é da aceitação. Né? Eu aceito que foi assim. Eu aceito que os meus pais me deram aquilo que eles conseguiram e foi o melhor que eles conseguiram. Né? Eu digo sim para eles. Mesmo que eu gostaria que fosse diferente, aceitação é um passo. Segundo passo, se a gente quer de fato ser adulto, porque não adianta a gente simplesmente ficar triste e achar que vai cair do céu a solução de todos os nossos problemas, porque a gente sabe que não é assim. Então, a gente entra em contato com essa tristeza. A gente primeiro, e aí não adianta ser só no verbo, né? Tem que ser aqui dentro, né? A gente, de fato, após viver essa tristeza, aceitar esse pai e essa mãe com as limitações, com os abandonos que eventualmente possam ter acontecido. O passo seguinte qual é? É a gente ser grato por aquilo que foi dado. Né? Então, eu me conecto com a minha tristeza, eu aceito, eu agradeço pelo que foi possível. Ah, mas eu fui adotado, eu nem sei quem é minha mãe ou meu pai, não tem problema. Você recebeu o essencial da tua mãe biológica. Você pode também ser grato à tua mãe e teu pai que te criaram, mas a conexão ancestral, a conexão do DNA que corre pelas nossas veias é com quem nos gerou a vida. Então, eu tenho que fazer esse processo de luto, de aceitação e de gratidão, mesmo que a minha mãe só tenha me gerado. É suficiente? Ainda não. Ainda tem o último passo, que é talvez o mais difícil, na minha opinião, que é o da despedida.
Porque não é à toa que todo mundo está lá no eu criança, acusando uns aos outros, sem perceber, muitas vezes ancorado numa lembrança com os pais, né? Esse processo de olhar para a mãe, de aceitar do jeito que foi, de agradecer a ela e de se despedir dela, é um processo difícil. É um processo para a vida toda, é um processo que a gente vai alcançando as etapas, um passo de cada vez. E a gente pode ter conseguido naquele conflito com a esposa, e ali mais na frente vai ter um outro conflito com o irmão, e essas dinâmicas, elas são muito fortes, então é importante a gente estar muito atento. E por que, Marco, que eu digo da importância da despedida? Porque a gente tende a olhar, então, essa semana eu fiz uma constelação e a cliente depois me mandou uma mensagem: nossa, fiquei tão triste depois, Rinaldo. Isso está errado, né? Como se tivesse essa coisa do errado, né? E é claro que, dentro dessa perspectiva nossa, ao contrário, é na tristeza que algo se move. Quando a gente está triste, algo está se movendo no nosso processo. Mas a pergunta que eu coloco é: e a raiva? A raiva necessariamente é negativa? Eu diria que não. A raiva, às vezes, é muito positiva, pode ser positiva, mesmo quando haja um sentimento secundário. E aí, eu vou falar um pouco do meu caso. Eu fui o filho mais velho, eu fui o filho certinho, meu irmão mais novo era meio que o rebelde. Eu me formei, fui orador de turma, empregado numa multinacional, trabalhava no Citibank, sonho de consumo de todo pai, papai e mamãe, mas eu estava infeliz, muito infeliz. Eu saí de Belo Horizonte, minha terra natal, para morar no Rio, um pouco para tentar me desvincular daquela cultura familiar mineira que era diferente dos meus valores, né? Mesmo estando em outra cidade, mesmo estando independente financeiramente, mesmo estando... eu fazia terapia na época, há alguns anos, e querendo me descolar da minha família, né? Aquele conceito maravilhoso do Heringer, da má consciência. Eu me sentia muito culpado, e sem perceber, toda semana eu ligava para minha mãe, aí ela me perguntava, e eu infeliz no meu trabalho. E aí, lá pelas tantas, eu resolvi abandonar o meu trabalho no banco e pegar uma mochila e ir para a Europa, ficar um ano de mochila nas costas. Né? E hoje eu vejo isso, o que me moveu naquele momento? Foi a raiva. Né? Foi uma raiva meio inconsciente, era uma raiva que a minha família não me apoiava. Eles diziam que eu era louco, eu tinha o melhor emprego do mundo, era gerente de uma multinacional, executivo, o sonho de consumo de todo jovem formado em economia, que eu sou economista, e eu estava jogando tudo isso para o alto para ficar um ano na Europa, passeando, e eu dizia que eu estava infeliz e tal. E assim, o que me moveu? Foi a raiva. É claro que poderia ter sido melhor se eu tivesse entrado em contato com a minha tristeza, mas na prática, né, esse movimento de romper com aquele ambiente familiar, com aquilo que o Heringer comentou, né, da boa consciência, daqueles valores, todos os meus amigos admiravam aquela carreira, né, financeira, minha família, meu pai, minha mãe, meu avô, todo mundo achava lindo. Então, para mim, a forma como eu consegui, naquela época, romper com essa estrutura familiar foi dura para minha família, porque eu realmente chutei o pau da barraca, como se fala no Brasil. Mas a raiva foi o que me moveu. O sentimento que te deu força, o sentimento que te deu força foi essa raiva, né? Foi. E essa raiva ela é fundamental para nós enquanto filhos em situações desse género, Passou-se algo semelhante comigo, eu não fui viver para outro país, mas a certa altura, muito jovem, eu decidi que ia começar a trabalhar porque eu queria ter a minha independência. E esse desejo de começar a trabalhar cedo, eu comecei a trabalhar muito cedo, ainda estudava, continuei a estudar e a trabalhar, que foi precisamente movido por um sentimento, um misto de raiva com outras coisas à mistura e que me impulsionaram, que me deram força para isso. Então, naturalmente, que a raiva e outros sentimentos que aparentemente possam ser negativos
não têm, dentro desta perspectiva da constelação familiar, não é? Não têm necessariamente uma conotação negativa, porque têm um efeito positivo, não é? E no fundo, o efeito, que é aquilo que nós vemos na constelação familiar, que é a parte fenomenológica, que é o efeito, a fenomenologia, aquilo que acontece na realidade, esse sim é aquilo que no fundo mostra a forma como a nossa vida, como nós estamos a mover a nossa vida para algo positivo, para algo que sirva, não é? Que nos sirva a nós e que sirva a outros.